Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Professor Sormani Alves, disciplina Arquivologia. Eu queria colocar para vocês a seguinte situação. É uma matéria que até quando começou ela ser oficial, né, pela Lei 8.159, em 1991, quando ela começou a ser oficial, nos concursos públicos, ela começou a ser cobrada muito na época de 2009, 2010, né, a questão de arquivologia. Hoje até que a gente sabe que realmente com a tecnologia, ela ficou meio assim, né, alguma coisa meio obsoleta em alguns locais. Alguns concursos vão pedir essa matéria. E se pede, a gente tem que estudar. Se pede, a gente tem que saber. Ela realmente é uma matéria que tem suas normas, tem suas regras, mas tem umas coisas que são muito básicas na prova, que sempre cai, desde que, por exemplo, comecei em 2010 a falar sobre esse assunto, né? Desde essa época aí, eu tenho umas coisas assim que sempre nas questões estão caindo, tá? Sempre, sempre, sempre estão caindo. Então, é uma coisa que eu vou falar com vocês sobre isso aí. Então, assim, é prestar atenção, ter umas regras, ter umas normas, é você anotar nisso aí, né? O material vai estar para você aí também, né? Para você ir anotando, você colocando as suas dúvidas, né? E a gente fez uns exercícios, porque eu acho interessante a gente ter colocado alguns exercícios também nisso aí, sabe? Então, por exemplo, eu dou uma certa quantidade sobre arquivologia, aí tem os exercícios para a gente fazer, para a gente tirar umas dúvidas, né? Para a gente conceituar melhor essa situação, tá? Da questão de arquivologia. Ela foi introduzida realmente, justamente porque o nosso país realmente não tem tradição nenhuma de arquivar, de comprovar, de guardar, principalmente para a questão da história. Então a arquivologia mesmo, ela é mais para muitos documentos, ela é simplesmente questão de documentos. Esses documentos, muitos deles são documentos históricos que vão ficar para muito tempo, entendeu? E a gente não tem muito isso, muitos documentos se perderam. Você vê que museus aí pegam fogo fácil aí, o pessoal não está nem aí. Quantos documentos que foram queimados, né, nos museus que foram pegaram fogo, muita gente nem se dá conta, ninguém deu conta sobre isso, né? Que era importante, que é um país sem memória, realmente o Brasil é um país sem memória. Então realmente essa questão de arquivologia, que virou até disciplina, que você faz questão de prova pro Enem, tem a matéria de arquivologia, né? Tem a faculdade especializada nisso. Então tem isso justamente para isso, conservar, procurar, né, conservar materiais que possam no futuro virar comprovantes históricos ou não, tá? O que não é para ser eliminado. Então a gente vai falar assim questão de arquivo, a questão dos arquivos, a gente vai falar de questão dos documentos, que são importantes. Os documentos vão estar onde? No arquivo. Então a gente vai falar de arquivo, documento, certo? E a questão do acervo. Né? O acervo, por exemplo, você veio falar isso direto. O acervo do Memorial de Tancredo Neves, certo? O que é um acervo do Memorial de Tancredo Neves? São vários documentos históricos deixados por ele, vamos colocar assim dele aqui, né? Que estão guardados em arquivo. Então, todo lugar que você vai, por exemplo, que é um acervo, geralmente são documentos guardados em arquivos. E cada arquivo é de um jeito, cada arquivo guarda de uma forma. Então, tem normas para isso. Você pode guardar arquivo em plástico não, né? Em caixa de papelão, que é o mais aconselhado. Hoje, por exemplo, você vai guardar em questão de CD, DVD. Hoje já tem diferente, tem no computador. Então a gente tem os arquivos da gente. O próprio computador da gente hoje tem a questão dos nossos arquivos, onde a gente guarda as fotos e tudo. Todo documento não é só de papel, tá? Obra de arte, também, né, um CD, um pendrive, tudo é documento. Tudo que possa vir ser comprovado, tudo que possa ser comprovado, entendeu? Então tem umas regras
específica para isso. A natureza do documento, as funções, o gênero do documento, a finalidade do arquivo, isso tudo é a matéria que a gente acaba estudando aqui, que você prestando bem atenção, não vai ficar tão complicado para você na hora da prova. Geralmente não são muitas as questões que eles pedem na questão das provas dos arquivos, não é muitas questões mesmo, e por isso aí vai dar para ser tranquilo, tá? Então a gente começa aqui, ó, até colocar para vocês aqui, ó. A disciplina de arquivologia, olha, vocês estão vendo a questão dos arquivos, né? Olha a maneira de como arquivar aqui, tá vendo? Olha aqui, principalmente do papel, de caixa de papel, isso é uma forma de arquivo, isso é uma outra forma de arquivo, tá vendo? São vários locais. O Museu Nacional, que é o mais antigo, né? Onde que está a grande parte da nossa história aqui guardado, preservado. Como você vai conservar o documento, tá vendo? Aí, ó, conservar, isso a gente acaba aprendendo. Isso é questão da matéria de arquivologia, os pincéis aqui e tudo mais, que a gente aprende. E aí, você pode até notar, por exemplo, aqui, ó, essa parte aqui, ó, nunca deixar os arquivos perto do chão, tá vendo? Que pode justamente acontecer deles, né, molhar e ter algum problema e perder as coisas. Realmente a gente tem ainda muito arquivo de papel, viu, gente? Ainda tem muito arquivo de papel que a gente tem, né, no caso. A gente ainda tem muita questão de papel, mas ainda muitos deles estão ficando digitalizados. Hoje a gente já tem vendo isso, né? Então é mais fácil, porque imagina que você, às vezes na biblioteca que você estudou, ou você estuda, por exemplo, aquele monte de papel que existia, né? Ou então no serviço que você tem aquele monte de papel, e hoje praticamente está informatizado essas coisas, né? Hoje realmente a tendência é cada vez diminuir mais. Mas ainda a questão da matéria, a gente vê muito falar sobre a questão do papel, porque ainda o Brasil tem muito ainda. O Brasil não digitalizou tudo, o Brasil não informatizou tudo. Nós estamos um pouco atrasados nesse ponto ainda. Está chegando, mas ainda é um pouco atrasado, tá? Então, olha aqui, ó. Então, que questão do arquivologia? A introdução à arquivologia. É a ciência e disciplina que objetiva gerenciar todas as informações que possam ser registradas em documentos e arquivos. Então, qualquer tipo de documento para ser arquivado. Tudo é um documento, tá vendo? Você pode usar de todas as formas, não é só papel que é documento, tá? E vai ser registrada em arquivos. Todos os documentos vão ficar arquivados, tá vendo? Aqui, como a gente colocou aqui para vocês, ó, tá? Alguns deles vão precisar ser restaurados, principalmente os de papéis. Então, a arquivologia é a ciência e disciplina que objetiva gerenciar todas as informações que possam ser registradas em documentos e arquivos, tá? Então, o primeiro ponto da arquivologia. Essa questão disso. Utiliza-se princípios como vai ter normas, tá? A gente vai aprender a questão de normas, se é um documento normativo, se é um documento comprovatório, um documento de ajuste. Isso a gente vai ver como a questão das normas deles. Tem técnicas de procedimentos diversos. Então a gente que vai fazer em cima dos documentos que vai ser arquivado, você vai ter o processo de composição, que você vai produzir o documento, todo documento é produzido, lógico, coletar esses dados do documento, analisar o documento, tá? Analisar bem, no caso, né, para ver para onde que faz, e identificar de onde pertence, de onde que para vai, aí você vai precisar de protocolos e tudo mais. Desenvolvimento, organização, que é o princípio da arquivologia, é organização, fato. Desenvolvimento dele, utilização do documento, para onde tem que ser utilizado. Enquanto ele estiver sendo do seu lado utilizado, ele vai, né, circular bastante. Quando esse aqui documento deixar de ter o valor funcional, ele vai ser armazenado.
certo? Porque o objetivo do documento que está no arquivo é recuperar informações. Ele dar informações, né? E recuperar informações, tá certo? Então, você praticamente... Você tem isso aqui, você não pode falar assim que existe, por exemplo, aquele arquivo que você está mexendo o tempo todo, a gente chama isso aqui de arquivo corrente, porque você está mexendo com ele o tempo todo, tá? Quando você deixa, aquele documento deixa de ser muito importante, às vezes um funcionário, por exemplo, que trabalhou 10 anos numa empresa, então o documento estava ali enquanto ele estava funcionário, você precisava daquele documento para ele. Quando ele deixa a empresa, você passa para um outro arquivo, que a gente chama de arquivo intermediário, certo? Não se fala a palavra arquivo morto, não existe a questão de arquivo morto. Essa expressão é errada em arquivologia. Se vier uma questão, como já teve em prova, falando de arquivo morto, pode deixar, está errado, está errado. Então, esse arquivo que você está usando, no primeiro momento, aqui que você está usando do seu lado, por exemplo, imagina que você está trabalhando no local. Mais fácil para entender a arquivologia, sim. Imagina se você está naquele local. Enquanto você está mexendo com um documento, que pode ser de todas as maneiras, como que eu falei com vocês, pode ser de fotos, pode ser de papel, pode ser de DVD, CD, né, e tudo mais, enquanto você estiver mexendo com ele ali, é um arquivo corrente que você precisa dele. Você já não precisa utilizar ele, você passa para um arquivo intermediário, que não fica nessa sala que você está. Ele fica mais afastado, tá? Que a gente não chama de arquivo morto, a gente chama de arquivo intermediário. E depois desse intermediário, ele vai ser eliminado, acabar, ou se ele tiver valor histórico, ele vai para um arquivo chamado arquivo permanente. Muitas das grandes empresas têm esses arquivos permanentes. A história de como foi fundado uma empresa, certo? Quando foi fundada aquela empresa, geralmente ela está onde? No arquivo permanente. Entendeu? Porque aquilo ali é questão de história. Muitos desses dados que vocês têm, que a televisão mostra o que aconteceu na década de 70, no século passado, que tem algumas imagens, essas estão num arquivo permanente, que tem valor histórico. Se não tem valor histórico, ele é eliminado, entendeu? Não tem mais necessidade dele ter, ok? Por que que surgiu isso? Por que que teve isso? Isso começou através da Revolução Francesa, gente. A Revolução Francesa, que até então não se dava muita atenção a comprovar nada, a guardar papel nenhum. Então, hoje, por exemplo, da Revolução Francesa aos dias atuais, a Revolução Francesa de 1789 aos dias atuais, você tem uma quantidade enorme de documentos que comprovam muitas coisas que existiu. Então, você fala assim, que não existiu a questão do nazismo, existiu, tem os documentos, tem o que foi feito, entendeu? Tem o que foi feito com, por exemplo, os judeus, no caso, ok? Da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, a questão da bomba atômica. Mesmo a bomba atômica tem uma foto só da bomba que jogada em Hiroshima, mas aquela é única, mas teve, entendeu? A questão da comprovação e relatos das pessoas que ficaram guardados em filmagens, né, ou em papel. Então, desde a Revolução Francesa, que foi necessariamente utilizando a questão da arquivologia, a gente pode conversar que começou por isso, por esse momento. Até antes, você vai falar, você fala de época de feudalismo, você fala de o início do Estado de Portugal, da Espanha, você fala isso somente, você tem isso aí, mas não são muitas informações, não são verídicas, então muitas vezes se inventa uma história e que coloca lá, né? E aí as pessoas vão começando, não tem aquela comprovação. Então, a partir da Revolução Francesa é que tem essas comprovações da questão dos papéis, dos documentos, da filmagem, e que vai ser a base da arquivologia, ok? Então, olhando aqui, ó, para vocês, campo de conhecimento que estuda a informação arquivística, informação ligada a processos de trabalho. Então, até aquele negócio que eu te falar com vocês aqui, ó, o negócio aqui, não, o negócio dessa forma aqui não. Então, o objetivo dela, é isso aqui que eu queria fazer, exatamente aqui, ó, o objetivo da arquivologia, o que eu acabei de falar com vocês aqui agora, do objetivo dela.
fundamentados na Revolução Francesa, tá? É a partir dela, tá? 1789, né? No século XVIII. Então, a partir do século XVIII, e que vai ser a arqueologia cuida da informação, certo? Então, praticamente, o objetivo dela começou aí. As bases dela começar foi aqui. Já caiu questão falando disso aqui, tá, gente? Por isso que eu estou explicando para vocês por que começou. Então, a arqueologia cuida da informação que tem por objetivo se tornar evidência, tá? Evidência, fator de prova. Tá vendo aqui, ó, prova, para provar o que tem, como eu falei com vocês, se está provado, por que aconteceu isso, da bomba atômica que eu falei com vocês, onde aconteceu. Então, tudo a partir da Revolução Francesa. Então, cuida da informação que tem por objetivo se tornar evidência, fator de prova de que algum evento ocorreu, né, depois dela aqui, dando assim acesso à informação, utilizando para isso suas teorias, metodologias e aplicações práticas. Então, já coloco para vocês que nem tudo questão que foi produzido então, depois da Revolução Francesa virou história. Lógico que não, tá? Por isso que tem muitas coisas que foram eliminadas. As que tinham evidências históricas estão guardadas questão de arquivos. Os arquivos onde estão os documentos e tem os acervos para isso, tá? Então tem os locais justamente para isso, comprovando aquilo que aconteceu, tá certo? Então nem tudo é valor histórico, tá? Então, por isso que tem esse arquivo chamado permanente, tá? Que seria ou histórico ou não. Então, você tem isso aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Você tem arquivo, tá bom? Eu não vou mostrar a questão. Arquivo, documento. Então, o que é o objetivo de estudar arquivologia? Qual que é? O arquivo, conjunto de documentos produzidos e recebidos. Então, você recebe os documentos e coloca no arquivo, ok? Documento, o documento em si mesmo. O documento produzido, ele vai ser arquivado, tá ok? E a entidade, que é o acervo, tá? Que a gente tem que fazer a entidade ou acervo, que é a administração da própria instituição arquivística. Então, você produz o documento, vai arquivar e vai ter, então, a questão onde que ele está arquivado, é a entidade, é o acervo, né? Aquela entidade é o local que você trabalha, é o local que você vai trabalhar, é o local do concurso que você vai passar e vai trabalhar, ok? Então, você tem até, então, tipos de arquivos. Então, os arquivos, isso aqui que eu vou falar com vocês aqui, ó, é bem o básico, tá? Então, você tem aqui os arquivos, ó, que eu vou escrever para vocês aqui. Isso é uma questão de prova. Não tem uma questão de prova, tem uma parte de arquivo, de arquivologia, que não pede isso. Você tem um arquivo corrente, tá? O arquivo corrente é chamado primeira idade, tá? Primeira idade. Então, esse arquivo corrente, ou chamado primeira idade, você vai consulta, você vai consultar consulta frequente, tá bom? Já marca isso que eu estou escrevendo para vocês, tá certo? Então, os 3 tipos de arquivo, tá? São as 3 fases. O arquivo tem três fases. 3 fases. As 3 fases do arquivo. É o chamado ciclo vital. Ciclo vital. Então, nós temos corrente, que é a primeira idade, que é uma consulta frequente que você vai fazer, ele que está junto de você, ali perto de você, tá? Então, os documentos, toda hora você está consultando os documentos o tempo todo, tá? Quando você não está utilizando muito esses documentos, você passa para a segunda fase, a primeira e segunda idade, que é o intermediário. Intermediário, que é a segunda idade, tá? Que é o uso eventual. Uso eventual.
Então, você tem aqui uma consulta frequente na primeira idade, não está consultando frequentemente, você passa para a segunda idade, que tem um uso eventual. De repente, você precisa deles aqui, você passou esse documento para cá, de repente vai precisar de novo, você volta para lá. Tá? E a terceira fase aqui, que é o permanente, que eu falei com vocês, que tem às vezes valor histórico ou não. O permanente, que é a terceira idade. Tá certo? Que você pode ter, muitas vezes, aqui, uma consulta, pode ser uma consulta histórica. De repente, tá? Pode ser eliminado ou não. Combinado? Então, você tem isso aqui. Então, você tem esses três tipos da questão dos arquivos, tá, gente? Deixa eu ver aqui que são. Então, olha aqui, ó, os 3 arquivos. Nesses 3 arquivos do corrente, por exemplo, quando você não está utilizando mais, você não está fazendo a primeira idade, esse fica do seu lado. E fica ali, para consulta frequente, tá? Junto ao autoprodutor mesmo, e fica ali, tá certo? Quando você não precisa mais dele, você vai fazer uma transferência, quando você não está usando mais o documento, você não precisa daquela consulta frequente mais, você vai fazer uma transferência para o intermediário, tá? Do corrente para o intermediário, preste bem atenção nisso aí, da corrente para o intermediário, você faz uma transferência de documento, tá ok? Do intermediário para o permanente, você faz um recolhimento. Ó, aqui, ó. Então, são 3 fases do arquivo. As 3 fases do arquivo. E isso é questão de prova, mas eu tenho certeza absoluta. Só que nós estamos falando isso aqui a primeira vez, durante nossas aulas aí, vamos falar isso demais o tempo todo, só já está a primeira pincelada para vocês aqui, tá? Então, é só a primeira pincelada aqui para vocês terem ideia de como que é isso, como é a questão do ciclo vital dos arquivos. Lógico que a gente vai falar muito mais sobre isso aqui, mas isso aqui é o primeiro momento, a primeira coisa que eu estou falando com vocês aqui, que é o necessário aqui. Então, aqui, ó, arquivo corrente, que a gente chama de primeira idade, arquivo intermediário, segunda idade e permanente, terceira idade. Corrente fica lá do seu lado. É o arquivo que você precisa dele, tá certo? Toda hora você está precisando dele. Combinado? Mesma coisa, está no seu celular, está precisando daquilo ali, você consulta frequentemente. Se você, por exemplo, não tem mais consulta frequente daquilo ali, né, se você não tem aqueles documentos, não precisa ser consultado frequentemente, você faz uma transferência para o arquivo intermediário. Nada de arquivo morto. Nada de arquivo morto. Você vai para o intermediário, que é a segunda idade, que você uso eventual. Você pode transferir do intermediário para o de cima aqui? Pode, claro. Porque transferência tem entre os dois, primeira e segunda idade. Você mandou do corrente para cá, se você precisar novamente daquele documento, você pega daqui e volta. Não é isso? Isso acontece muito. Você está consultando bastante, não precisou mais, você colocou. Esse intermediário tem que ficar do lado desse aqui? Claro que não. E nem deve. Tá? Isso aqui vai ficar um pouquinho mais afastado, num lugar seguro, porque se você precisar, volta lá e guarda. Isso a gente faz mesmo na vida da gente, entendeu? A gente faz mesmo. A gente separa a questão do garfo, da faca, os locais todos, a gente coloca. Às vezes tem documentos, por exemplo, que a gente faz, a gente guarda. Você faz, por exemplo, imposto de renda, você sabe que você tem que guardar 5 anos. Não é verdade? Você guarda aquilo lá, está guardado. Você estava consultando frequentemente, você tem aquilo ali, é uma consulta mesmo, você não vai precisar, você vai transferir guardando aquilo ali. Depois de 5 anos, que é o prazo que a Receita dá, você pode eliminar aquilo ali. Ou você guarda. Pode ser histórico, né? De repente você fizer uma pessoa muito famosa, aquelas coisas todas, você morre, lá está os impostos de renda que você fez 2010,
em 2015, entendeu? Você pode fazer dessa forma. É um exemplo básico que estou dando para vocês aqui. Então, você está transferindo, você tem aquilo ali que você está mexendo com o arquivo, aquele arquivo que você está mexendo, você não tem mais, você passa para uma outra etapa, que é o chamado uma transferência para o intermediário. Aí, depois do intermediário, se você fica lá, né, o tempo que for, você passa para o permanente. Aqui, do corrente para o intermediário, você que decide quanto tempo fica, tá? Na verdade, viu, gente? Vocês vão ter, a gente vai estudar aqui, existe uma tabela chamada tabela de temporalidade, que nessa tabela que fica decidido em cada empresa onde você vai trabalhar, no concurso que você vai passar, no órgão federal, municipal, estadual que você vai trabalhar, entendeu? É utilizado isso. Isso é utilizado muito, tá? Então, tem um específico das pessoas que vão decidir se aquilo ali já tem uso frequente, não. É consulta frequente? Não tem mais? É uma comissão que decide para ele ir para o intermediário. E vai para o intermediário, que aí não vai ter muito consulta nem nada, não. Para eliminar ele ou transformar aquilo em valor histórico, há uma consulta também. Entendeu? Você não vai fazendo sua casa, não é na sua casa que você vai lá, guardou aquele negócio, achou ali e rasgou, não. Nas repartições públicas ou privadas, né, porque o arquivo não é só questão pública, é privado também, certo? Acontece isso, tá certo? Acontece isso. Há as pessoas que decidem como que vai de uma idade para outra. Então, você tem aqui, ó, a primeira idade, consulta frequente, o arquivo está do seu lado, sempre. Não está utilizando mais, né, uma comissão decide e ele vai para o intermediário, que vai ser um uso eventual. Eu posso lá de vez em quando, uma vez ou outra, pegar ele lá para voltar para ser frequente? Posso, isso pode acontecer. Quando ele deixou de ser eventual lá, né, que ele já não tem mais, o prazo que a gente deixou lá é 50 anos. Depois de 50 anos, o que a gente vai fazer? Ou elimina ou recolhe. A gente faz um recolhimento e vai para o permanente. Nesse permanente, ou ele vai servir de história, se tem valor histórico, ou vai ser eliminado. Certo? Jogar fora. Por exemplo, termo de posse. Termo de posse, às vezes no TRE, por exemplo, eles guardam, está na consulta frequente, depois ele passa para cá e fica aqui 90 anos, né, como você pode colocar aqui dessa forma, e depois ele é eliminado. Ele não vira questão de consulta histórica. Nem todos que estão aqui no permanente têm valor histórico, tá? Esses dois aqui são conhecidos como arquivos primários. A gente vai ver isso aqui, tá? E esse aqui, secundário. Secundário. Ok? Esses estão aqui, tá certo? Esses estão justamente aqui, justamente no órgão produtor, aqui onde você produziu o documento, a primeira idade, a segunda idade já está mais afastado, e o permanente, que também está afastado, ou ele vai ser eliminado ou ser uma consulta histórica. Essas são as três fases da questão da arquivologia. Essas são as três fases que caem na prova mesmo, tá? Essas são as três fases mesmo. Esse é o primeiro lance. Lógico que eu estou colocando de uma vez, eu achei melhor colocar para vocês de uma vez, porque a gente vai falar muito sobre esse assunto, e né, nas nossas aulas todas aqui, e ao falar sobre esse assunto aqui, a gente vai sempre lembrar isso, das três fases, corrente, intermediário, permanente, tá certo? Então, a gente sempre lembrar disso aí. Tá certo? Sempre vou lembrar disso aí, desses três fases do ciclo vital da arquivologia. Não esqueça disso aí, tá bom? Essas três fases são fundamentais. Combinado? Então, despeço aqui dessa próxima aula para vocês, né? E a próxima aula a gente dá continuidade, justamente falando sobre agora as funções, as normas da questão da arquivologia. Combinado? Então, um abraço para vocês e até a próxima.